Vamos lá, boa noite, pessoal. Hoje nós chegamos no final do nosso semestre com a última reunião da nossa disciplina. E hoje a gente tem uma presença ilustre que eu já vou apresentar aqui para vocês, que é para quem não conhece. Então, só lembrando que nós estamos gravando essa reunião e a partir do momento que você deixa o seu vídeo ou o seu áudio aberto, você está autorizando a sua imagem e a sua voz ser gravada e depois isso vai ser disponibilizado no nosso canal da nossa disciplina lá para todo mundo que quiser acessar e entrar. Então, hoje a gente tem aqui com a gente uma pessoa que ele é meio sumido, ele está lá no interior da vida, mas ele é um cara que foi nosso residente aqui, né, uns anos atrás. Ele foi fellow lá no HC de cirurgia endoscópica e atualmente é médico assistente do Hospital de Reabilitação das Anomalias Craniofaciais lá em Bauru, o Centrim, e ele tem uma super experiência em rinologia. E hoje ele vai falar um tema para a gente interessante aí, cirúrgico, que é sobre hemostasias nas cirurgias nasais. Mas antes dele falar, queria passar a palavra para a Priscila, para ela abrir a nossa reunião. Vai aí, Pri. Boa noite a todos, obrigado por comparecerem a essa última reunião aqui. É um prazer ter o Marco. O Marco foi um excelente residente nosso, não só tecnicamente, mas ele era muito engraçado, e no fim da aula ele vai ter que dar uma palhinha das coisas que ele fazia lá para a gente. Posso só mexer o tímpano, Priscila? Posso só mexer o tímpano voluntariamente? Isso eu tenho gravado ainda, mas... Então, olha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e tenho certeza que todo mundo vai adorar essa aula dele. Obrigado, Priscila. Obrigado, Fernando. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só para a gente ver se vai dar certo aqui. Peraí. Todo mundo já tá vendo já a tela? Está compartilhada? Sim. Em primeiro lugar, nossa, não preciso nem dizer o quanto eu me sinto honrado, o quanto eu estou feliz de estar aqui nessa casa, né? Eu sempre falo para os meus residentes e para em todos os lugares que eu vou, o quanto importante a Otorrino ABC foi para mim, o quanto que me acolheu, o quanto foi importante para minha formação. E eu falo isso todas as vezes, né, que eu encontro com vocês sabem disso até de forma bem emotiva, porque de fato foi um divisor de águas, um marcador na minha vida muito importante, então eu sou muito grato. Estar aqui de novo, depois de tanto tempo, para falar de um assunto que eu gosto bastante, é muito gratificante, eu espero poder contribuir com a formação de todos aí, informar quem já sabe também, para dar algumas dicas sobre o tema. Então, a gente vai falar sobre a atualização em hemostasia nas cirurgias nasais. Eu começo com essa imagem, né? Eu acho uma imagem fantástica, uma imagem real, não é uma imagem criada em laboratório ou em 3D, é uma imagem de uma técnica de conservação de tecidos biológicos que é a plastinação. Foi uma técnica desenvolvida por Gunther von Hagens, um alemão, né, um médico estudioso, artista, né, em 77. Ele faz uma extração de líquidos corporais e lipídios e substitui por polímeros, né? Então, são resinas plásticas, que pode ser silicone, poliéster, epóxi. E nessa figura, nessa imagem real, né, um cadáver real feito com plastinação, a gente pode ver o número de estruturas vasculares que a gente tem na região da cabeça e pescoço. Então é algo impressionante, daí a importância do nosso tema também. Se a gente pega todas as artérias, arteríolas, vênulas, veias, capilares, né, a gente coloca uma atrás da outra em linha reta, a gente tem cerca de 160 mil quilômetros no adulto, né, de vasos. E em criança, cerca de 100 mil quilômetros. Então, no adulto, seria o suficiente para dar 4 voltas no planeta, né, que tem 40 mil quilômetros de circunferência. É realmente, de fato, um absurdo, né, muito grande, dada a importância desses vasos, do sistema circulatório. Aqui a gente, para falar de hemostasia, né, a gente lembra da cascata de coagulação, só que longe de mim querer voltar para essas péssimas lembranças acadêmicas, essa cascata de coagulação, né, a gente vai para uma cascata otorrinolaringológica, né, então onde a gente tem uma injúria vascular. Após essa injúria vascular, a gente tem uma vasoconstricção. Depois da vasoconstricção, a formação de um plug plaquetário, e daí a formação da rede de fibrina, e depois a fibrinólise, essa sequência de toda a lesão vascular, depois da fibrinólise, o restabelecimento do fluxo sanguíneo local. Então, alguns pontos importantes que eu acho interessante a gente falar é o planejamento pré-operatório. Então, sempre passa por uma anamnese detalhada,
uma investigação clínico-laboratorial, o tipo de patologia a ser operado, isso é importantíssimo, a gente saber qual patologia que a gente está lidando, umas sangram mais, outras sangram menos, inflamatórias, tumores, neoplasias, é benigno, é maligno, né? Então, tempo cirúrgico, a gente sabe quanto mais passa o tempo cirúrgico, tem consumo de plaquetas, de fatores de coagulação, né? Isso dificulta a coagulação a posteriori. As doenças de base, né? As comorbidades, o que você tem disponível de arsenal, né? Equipamentos, materiais, instrumentais, e tem que ter um estudo aprofundado do caso. Então, a gente tem que estar sempre preparado, estudar, aprofundar, para saber o que a gente tem pela frente, saber lidar com todas as adversidades, né? Existe uma pirâmide chamada de pirâmide de Gorlinger. É uma pirâmide super interessante, é uma pirâmide que os anestesiologistas usam bastante, e é como eles tratam a manutenção da hemostasia no intraoperatório. E a gente vê que antes de pensar em fator 8, que está na pirâmide, plaquetas, fibrinogênio, hiperfibrinólise, uso de antiagregantes, anticoagulantes, as condições básicas, né, que é a manutenção de cálcio, HB, temperatura corporal, a gente está lá na base da pirâmide, o mais importante, hemostasia cirúrgica, né? Então, o que passa desde a compressão de vaso, né, todos os métodos que a gente vai ver, cauterização, uso de selantes, né, de hemostáticos. Então, isso tudo para a gente ver o quanto é importante na base da pirâmide de controle hemostático a hemostasia cirúrgica. E, de fato, né, essa imagem é bem interessante, que ela diz assim, né, não existe um tratamento clínico para um sangramento cirúrgico. Então, se a gente sabe que aquele sangramento ele exige um procedimento cirúrgico, uma tática, uma técnica cirúrgica, não existe tratamento clínico para não ser resolvido, né? Você tem que fechar a torneira. Se tem uma torneira aberta, você tem que fechar a torneira. No caso, nós cirurgiões, claro, com a ajuda, né, do anestesista, dos ambientes, das condições, mas alguém tem que fechar essa torneira. A gente evoluiu muito, né, no uso de medicações de prevenção de eventos cardiovasculares, tromboembólicos, né? Então, também tem-se, esse é do último consenso que a gente tem da cardiologia sobre a suspensão dos medicamentos antitrombóticos, antiagregantes, antifibrinolíticos, antes da cirurgia. Então, a ticlopridina, por exemplo, 15 dias, pentoxifirina, 10 dias, AS para sugrel, ginkgo biloba, né, que às vezes a gente usa, 7 dias de antecedência, o clopidogrel, varfarina e o ticagrelor, 5 dias, a pichabana, dabigatran e rivaroxabana, que são os mais modernos, né, com 2 dias de antecedência das cirurgias eletivas, e a enoxaparina e nadroparina com 1 dia de antecedência. Isso aí é interessante a gente ter também. Existem algumas medicações, né, alguns alimentos, perdão, que são os famosos 4Gs, né? Então, garlic, alho, ginkgo biloba, gengibre, ginseng, que são substâncias que são anticoagulantes. Então, às vezes a gente não pergunta, tem pacientes que consomem muito, até cápsulas de alho, né? Come gengibre o tempo inteiro, ginseng, enfim. A Academia Americana de Anestesiologia, ela fala que tem que suspender até 2, 3 semanas antes o risco aumentado do sangramento, mas a Academia Brasileira diz que de anestesia 7 a 10 dias já seria o suficiente. A gente tem outros anticoagulantes que é interessante falar, que às vezes tem pacientes que consomem em excesso, como camomila e alguns fitoestrógenos, né? Fitoestrógeno está presente em semente de girassol, gergelim, linhaça, isoflavonas, castanhas, né? Nozes, ômega 3, vitamina E e Venvance, né? Venvance é uma droga que está muito na moda também, né? Pacientes às vezes usam até sem indicação médica, até apenas para ficar um pouco mais interessado, ligado naquilo que está fazendo, concentrado, que é a lisdexanfetamina, que também tem efeito anticoagulante. Uma coisa interessante que às vezes a gente não se atenta, né, no ato operatório, é assim, evitar hipotermia. Né? A hipotermia, né, a temperatura do paciente quando está abaixo de 36 graus, a gente já considera uma hipotermia. Né? Ela prejudica a função plaquetária, né? Ela dificulta a agregação plaquetária, altera o metabolismo de cálcio, e cálcio é considerado um fator de coagulação. Né? Então, isso piora as condições de hemostasia. A temperatura da sala cirúrgica tentar manter acima de 23 graus. Eu sei que o conforto térmico da equipe cirúrgica é super importante, né? Aumenta a concentração, aumenta o poder de resposta numa situação de risco. Então, assim, pelo menos tentar manter uma situação agradável do ponto de vista térmico para a equipe, mas não esquecer de aquecer o paciente. Então, manta térmica, cobertores, porque a gente sabe que esse aquecimento ele diminui a perda de calor em até 30%. E por que o momento de indução anestésica também é tão importante, né? O momento que a gente faz a indução das drogas, o organismo ele perde 20% da capacidade de produzir calor. Então é por isso que a gente não deve ligar o ar-condicionado, né? Então o que a gente costuma fazer, né? Induziu, agora pode ligar o ar, né? Então a gente pega e liga, às vezes 15, 16 graus, o cirurgião é calorento por natureza, né? Mas é importante a gente ter isso também em mente, que é importante para o paciente, para a hemostasia.
Controle anestésico, né? A gente vai ter uma anestesia com hipotensão moderada, controlada, e isso, né, a anestesia venosa total te entrega super bem, que é com remifentanil e propofol, buscando, né, uma pressão sistólica menor que 100 ou uma PAM de 60 a 70. Né? O controle da frequência cardíaca é super importante, né? Tentar manter uma frequência cardíaca baixa, né? Para poder melhorar os sangramentos. O proclive de 10 a 30 graus, né? A gente sabe que um proclive de 20 graus ele reduz 40% do fluxo sanguíneo da concha inferior. Então, como é importante essa redução de fluxo por hemostasia, né? O uso de vasoconstrição com adrenalina, que é uma coisa que a gente faz de rotina, né? Então, ou 1 para 2.000 a 1 para 5.000, né, 10 a 15 minutos, né, naquele tempo, ou a gente faz trocas sequenciais, às vezes faz 3 trocas de cada lado para otimizar, ou até para ganhar espaço, né, às vezes uma sinusite crônica com polipose nasal, a gente põe o algodão, ganha um espaço, coloca o algodão novamente, essas trocas sequenciais são importantes, né, para a gente ter visualização e hemostasia. O uso do ácido tranexâmico intravenoso em cirurgia de cabeça e pescoço é uma realidade, é uma rotina, a gente usa de rotina aqui, né, e faz a manutenção na enfermaria também, às vezes até começando o sistêmico no pré-operatório, né, a gente usa um dia anterior, e o ácido tranexâmico tópico, o transalina tópico tem muito efeito na hemostasia, super interessante, a gente vai falar para frente. Alguns serviços norte-americanos utilizam a irrigação com soro fisiológico, soro aquecido, a 40 a 42 graus, com bons efeitos hemostáticos, né, a gente não tem muita experiência com esse soro aquecido, teoricamente... esse papo. Teoricamente é antagônico, né? A gente fazer uma irrigação com soro aquecido 40 a 42 graus e ter um objetivo hemostático, mas consegue-se, né? A infiltração de alguns pontos estratégicos é super interessante, né? Então, assim, a gente normalmente usa 1 para 200.000. A Academia Americana de Anestesia fala que até 1 para 50.000 seria uma concentração boa, teoricamente segura, desde que não seja feito nada intravascular, obviamente, né? Então, alguns pontos, como, por exemplo, o forame esfenopalatino, a gente pode fazer uma infiltração endoscópica, né? O forame palatino via transoral também, que a gente pega a palatina descendente, né, via retrógrada, e até a parede lateral superior e anterior ao agrenase, pegando ramos da etimoidal anterior. Aqui a gente mostra uma infiltração transoral, medial ao segundo, terceiro molar, né, e aí a gente consegue ver onde a gente faria essa infiltração, com o objetivo de hemostasia da fossa palatina de forma reversa, né. Então, a cauterização com pontos, dos pontos sangrantes, ela deve ser feita sempre que possível, sempre que identificado, né. A cauterização do stand point, o S-point, né, a gente vai falar na frente. A ligadura da esfenopalatina etimoidal anterior é uma das táticas também, se necessário, né. E o uso de hemostáticos, né, que a gente vai falar também mais para frente. Então, o que seria o S-point? O S-point ele entra aí, né, já é uma realidade para a gente, foi uma homenagem ao professor Aldo Stan, né, que viu que na epistaxe severa, né, os sangramentos, na maioria das vezes, eles vinham de cima, superior, não posterior, de uma região onde ramos da etimoidal anterior calibrosos, aqui na região septal, septo nasal, né, próximo, na mesma face, assim, da axila da concha média, só que na região do septo. Aqui mostra a dissecção desses vasos, né, a demonstração deles. Os pontos sangrantes maiores seriam aí. Claro que epistaxe, falando de epistaxe, na maioria das vezes, espontâneas severas. Mas cirúrgicas também é possível que haja lesão nessas regiões, como a gente vai ver, né? E por que uma mudança de paradigma, né? Porque a gente sempre falava em ligadura de esfenopalatina. Epistaxe severa, ligadura de esfenopalatina. Não necessariamente, se a gente encontrar o ponto sangrante, não é necessária a cauterização da esfenopalatina, e esse S-point é uma realidade que deve sempre ser vista, né? Então, aqui a gente vê um sangramento de S-point no septo nasal, né, que é a axila da concha média, o broto vascular, sendo aqui. Quando a gente pega uma epistaxe intraoperatória, né, ou espontânea, enfim, que vai para a cirurgia, quando a gente quer identificar, é interessante a gente não colocar o algodão com adrenalina de uma vez, sem ver onde está o ponto sangrante, tentar identificá-lo, né? Seja aspirando, seja com outras táticas, mas tentar não colocar o algodão já com adrenalina, que muitas vezes o vaso ele retrai, murcha, às vezes a gente perde o ponto de sangramento, né? Depois de colocar o vaso, a gente faz a cauterização e está resolvido o problema. Então aqui a gente vê o S-point, né? Na verdade, quando a gente faz um descolamento de septos superiores em área 3, às vezes pode acontecer de ter uma laceração dessa mucosa. E a laceração da mucosa pega bem no S-point. Então, quem já lacerou a lâmina perpendicular do etmoide, principalmente na junção ali da cartilagem quadrangular com a lâmina perpendicular nesses desvios superiores da área 3,
às vezes pega esse ponto justamente e sangra bastante. Às vezes tem epistaxe até pós-operatória, assiste na enfermaria e tem que buscar essa região. Cauterização da artéria esfenopalatina, é importante a gente saber. Né? Então, a gente tem nessa região em vermelho, né, no círculo vermelho, a topografia da fossa pterigo-palatina, né, tanto no axial quanto no coronal. E aqui a gente vê uma imagem belíssima, né, do professor Navarro, que era da FOB da USP aqui de Bauru, fez muitas dissecções. Então, a gente vê aqui a artéria maxilar, né, maxilar, e a gente vê aqui a palatina descendente, bifurcando em palatina maior, atrás em palatina menor. E aqui a esfenopalatina com seus dois ramos, né, a nasal lateral e a nasoseptal. Aqui bem bonito, bem visível, né, um corte anatômico lindo. Então, para fazer a caracterização da artéria esfenopalatina, a gente faz uma incisão 1 centímetro mais ou menos anterior à inserção da concha média, né, logo no início da lâmina perpendicular do osso palatino. Então, aqui tem uma antrostomia maxilar, aqui é a lâmina perpendicular do osso palatino, aqui é a crista etimoidal da lâmina perpendicular do osso palatino, que deve ser identificada, porque 99% das vezes os vasos vão estar atrás dessa crista, né? Então é isso que acontece, essa crista deve ser removida, né, sempre que possível, e aí depois de removida a gente tem essa imagem, né? Uma imagem de cadáver, a gente vê aqui a nasal lateral, aqui a nasoseptal, e aqui uma artéria esfenopalatina acessória, que pode acontecer em 10% dos casos quando ela emerge por um forame acessório, que não é um forame esfenopalatino, né, nessa região. Então aqui um sangramento no pós-operatório imediato, né, a gente vê os vasos, vaso pulsando, a artéria da cauda da concha inferior, né, ela não cedeu, é uma paciente que depois a gente descobriu um distúrbio de coagulação, né, tinha von Willebrand, então a gente tentava fazer e não dava certo, né, então aqui foi até a residente Aliciane, né, tem tempo que ela fez com a gente, então ela está palpando a fontanela posterior do seio maxilar, ó, é uma opção abrir o maxilar ou não, nesse caso não precisou, faz uma incisão vertical, né, faz o descolamento subperiosteal. A gente encontra o primeiro ramo sempre, que é o ramo nasal lateral. Né? Uma das principais falhas da ligadura da artéria esfenopalatina é não identificar todos os ramos. Então é super importante a gente ter essa identificação. Né? Então a gente tem a nasal lateral e a gente tem a nasoseptal subindo aqui. Né? E aí a gente pode fazer, identificado todos os ramos, a cauterização com monopolar, com bipolar, com Stamberger bipolar, se for o caso, né, com clips cirúrgicos, normalmente a gente usa o LT200 de titânio, né? Então aqui no caso a gente tinha um monopolar, a gente não estava tão confiante por isso nele, né? Por isso a gente cauterizou tanto assim também. E aí do outro lado, precisou fazer bilateral, né, no sangramento expressivo, aí a gente já encontra a artéria nasal lateral, né, ramo da esfenopalatina terminal, a crista etimoidal e a nasoseptal aqui nessa região. Essa aqui é uma outra cirurgia também, feita, essa aqui foi no HC, né, então palpando, né, o processo uncinado, a bula etimoidal aqui em cima, né, aqui a gente vê a fontanela posterior, a região mais amolecida, molinho, molinho, duro. Quando chegar duro, lâmina perpendicular do osso palatino. Então, uma incisão vertical. Aí, para ficar um pouco mais seguro, né, a gente acabou optando por fazer uma antrostomia, como eu disse, é opcional, não tem problema nenhum, né? Aí, a fontanela posterior, como é membrana com membrana, não tem osso dentro, né? Por isso é mole. E aí a gente faz o descolamento, acha a nasal lateral, né? Aqui a crista etimoidal da lâmina perpendicular do osso palatino, né? E atrás vai sair a nasoseptal. Aí nessa ocasião, né, a nasoseptal saindo aqui, a gente optou por fazer vários tipos, né, para o residente até poder aprender um pouco mais. Então, como formas de cauterização, né, a gente faz isso para ajudar, né. Então, e também foi muito bom também para aprendizado e também para hemostasia. Então, a gente fez com bipolar da nasal lateral, né, aqui, bem cauterizadinho. A gente pegou um clipe cirúrgico, né, com liga clipe aqui, um LT200, fez a clipagem da nasoseptal e depois ainda com monopolar aspirador cautério a gente finaliza. Tá? Tira esses ossinhos todos, une a antrostomia para manter recirculação, né? Coloca um surgicel aqui e rebate o flap. Então a gente vê aqui, né, cauterização na cauterização da esfenopalatina, a gente pode fazer a ligadura, né, então a artéria nasal lateral, nasoseptal, identificação de todos os ramos. Então eu mostrei essa figura para a gente ver qual a direção que as artérias saem do forame esfenopalatino. Isso é super interessante, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né, como que os vasos saem ali. E a gente vê pela própria posição do clipe, né? Então a nasoseptal, ela sai nesse sentido aqui de baixo, ó.
Por isso que a gente tem que colocar o clipe nesse sentido, do jeito que está aqui, e vai fechar essas duas abinhas, né? E a nasal lateral sai nesse sentido, e o clipe fica assim, exatamente como está na figura. A cautelação da etimoidal anterior, a etimoidal anterior talvez seja o maior temor do cirurgião endoscópico, né? A gente não quer pegá-lo, dada a dificuldade, né, de acesso, né, de como fazê-lo. E essa é uma coisa que a gente tem que saber, né? Ter conhecimento anatômico para evitá-la e saber corrigir se necessário, né? Então é um ramo da oftalmo que a gente sabe, né? Tem etimoidal anterior, etimoidal posterior. Elas saem da órbita, cruzam o teto da cavidade nasal e entram de novo através da lamela lateral do cribiforme na base do crânio, né? Então aqui no intraoperatório a gente vê uma artéria etimoidal anterior, aqui recesso frontal, a etimoidal aqui na base do crânio e descente, né? Ela pode ser descente em 40% a 60% dos casos em algum local, né? E uma forma de identificar, será que é uma trave, será que é artéria? Aqui está bem claro, às vezes não está. É fazer uma compressão da órbita com cautela, porque se a gente comprime a órbita com vontade, né? Às vezes a gente quer ver se pegou a lâmina papilar, se aperta com muita força, a gente pode fazer um reflexo vagal, que não é interessante para o paciente, né? Então a gente comprime a órbita de leve e vê esse movimento que foi feito aqui. Nessa dissecção aqui também, a gente vê o seio frontal aberto, foi retirado toda a mucosa nasal, então a gente tem órbita de um lado, órbita de outro, lâmina cribiforme, né? E aqui a gente vê o canal etimoidal anterior e o canal etimoidal posterior, a distância entre as duas, uma média de 12 a 15 milímetros, e a proximidade da etimoidal posterior do nervo óptico, né? 4 a 7 milímetros, isso é importante a gente falar. A gente fez um estudo aqui na faculdade de Bauru, com espécimes anatômicos, né? A gente tem uma tomografia, como aqui é o berço da odontologia, então eles têm a tomografia de feixe cônico, né, que é o cone beam, que é de uma qualidade assim formidável. E a gente tem facilidade de fazer a tomografia com eles, é a hora que a gente quer, então isso é bastante bom do ponto de vista acadêmico, inclusive para ajudar o paciente, né? A gente consegue fazer na mesma hora. E a gente pegou vários crânios secos, né? Estudou a emergência dos forames etimoidais e também na tomografia a visualização desses forames etimoidais. Vê-se melhor no crânio seco, mas coincidiu em mais de 90% dos casos. Mas o interessante é que a gente viu que existe um forame etimoidal médio, né? Em cerca de 40% das pessoas existe um forame etimoidal médio. Então a gente vê aqui na tomografia, né? Deixa eu tentar ver aqui. Aqui a gente vê, ó, o forame etimoidal anterior, depois o intermediário e o posterior aqui, né? Então, são os três forames que a gente tem, anterior, médio e posterior. Deixa eu ver se eu tiro o laser aqui para isso aqui. Só um minutinho. Então aqui a gente vai caminhando, a gente chega, a gente vê o canal etimoidal anterior, né? Então, aqui, etimoidal anterior, em cima a gente vai progredindo, etimoidal intermediário ou médio, e etimoidal posterior bem aqui, na base do crânio. A ligadura arterial, o que é bem interessante, a gente saber que tem esses 3 ângulos. Então, a ligadura da artéria etimoidal anterior, por acesso externo, a gente tem evitado, mas é importante a gente saber a tática cirúrgica. Então, a gente faz por um acesso externo, uma incisão de Lint, né? Aqui a gente vê a órbita. A etimoidal anterior, ela vai estar numa linha, em média, interpupilar. Então, pega as duas pupilas, cruza uma linha horizontal, a etimoidal anterior normalmente vai estar nessa linha interpupilar. Então, facilita. Existem distâncias pré-determinadas, né, que são médias normalmente, mas a gente vai descolando subperiostealmente até onde a gente vê a artéria etimoidal anterior saindo da órbita e entrando na cavidade nasal. Aqui a gente vê uma ligadura de artéria etimoidal anterior para o processo endoscópico, né? Então a gente vê aqui o canal da etimoidal anterior rompido, né, sangrando dela, totalmente intranasal, para nossa sorte, né, que a gente acessa mais fácil. Isso aqui a gente sempre fala, né, com os residentes, não corta, né, não puxa o instrumental, né, o tecido polipóide, nada no nariz, nada no etimoide pode ser puxado, tem que ser cortado, né. Então às vezes a gente puxa, e se o canal da etimoidal estiver descente, a gente vai ver na tomografia, você puxa e rompe o canal, rompe a artéria. Aí a gente vê que a gente está com bipolar normal, baionetado, né, foi na conta, do endoscópio está entre as pás do bipolar, né, então a gente consegue cauterizar a artéria etimoidal anterior, né? E para o sangramento. Atrás a gente vê a artéria etimoidal intermediária ou etimoidal média, né? Que a gente está chamando assim, né? Deixa eu só colocar o laser aqui. Então a gente vê aqui, ó, bem cauterizado, os 2 notes, ó, saindo da órbita direita e penetrando aqui no crânio anterior e média, a posterior estava lá atrás, né?
bem cauterizada. A gente vai ver na tomografia, no sequenciamento de imagem, aqui etimoidal anterior, intranasal, com tecido degenerado que estava por cima, e tem a etimoidal média. Né? Então deu para ver bem bonito nessa imagem endoscópica e tomográfica. Né? E existe uma outra forma de fazer a ligadura da artéria etimoidal anterior, que é o acesso endoscópico pela ligadura periorbitária. Né? A gente tem uma experiência boa com isso, eu acho interessante esse tipo de ligadura, e é só a gente lembrar da anatomia e como que funcionaria. Né? Então aqui está a órbita, que está saindo a artéria etimoidal anterior, penetrando aqui a lâmina, saindo da órbita, indo na base do crânio. Né? Aqui à direita. Então, a nossa direita, né? A órbita esquerda. Então, a gente faz uma etimoidectomia, tira o processo uncinado, tira a bula etimoidal, descomprime a lâmina papirácea, tira essa lâmina papirácea e vai seguindo em direção, buscando, afastando a órbita, né, por dentro e buscando a emergência da artéria etimoidal anterior. Porque ela está intranasal em 16% dos casos só, né? E está na base do crânio em cerca de 84%. E a gente pode fazer a clipagem ou usar um bipolar, tá? Sempre quando afastar a órbita, lembrar de usar instrumentos que não sejam pontudos ou que vá machucar, normalmente afastadores maleáveis, que dentro do nariz não dá, a gente usa um freer mais largo. Agora a gente entra num campo interessante que é a utilização de hemostáticos, né, em cirurgia nasal. Então, para que a gente utiliza hemostáticos? Né? Eu coloquei esse vídeo, né, parece o mesmo paciente, viu? Um ciclo dos horrores, né? Faz o descolamento septal, aí uma artéria jorra. Fala, não, vamos deixar um pouquinho a artéria ali, agora a gente vai fazer uma osteotomia superior para tirar o desvio, né? Primeiro pique, tudo descolado certinho, acontece de novo. Mas aí, claro, né, se aconteceu no septo, não vai acontecer em outro lugar, né? Não vai acontecer numa turbinectomia, por exemplo, né? Ou não, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não faz mais, a gente até usa outra técnica, né, para fazer a cirurgia do corneto. A gente usa uma mistura de turbinectomia com turbinoplastia, então não tem essa exposição, e às vezes a gente vai até à procura da artéria para fazer a ligadura, mas só quis exemplificar o do porquê utilizar. Primeiro que a gente não gosta de ver sangue, né? Torrino, cirurgião endoscópico endonasal, é Nutella caçador de hemácia, né? Então a gente tem que minimizar a perda sanguínea, melhorar a visualização, campo cirúrgico, reduzir tempo cirúrgico, tempo de internação, reduzir ou evitar transfusão, né? Manejar pacientes anticoagulados e principalmente porque sangra, né? O nariz é altamente vascularizado, lembrar da primeira imagem do primeiro slide, daquela técnica do cadáver plastinado, né? Então, alguns pontos importantes, né, que a gente sabe que com o uso do endoscópio, o controle hemostático ele é muito mais efetivo. Né? Então, a gente tem buscado agentes hemostáticos cada vez mais frequentemente, preferencialmente os absorvíveis. Né? A gente vai apresentar um arsenal hemostático mais utilizado aqui, né? Lembrando que eu não tenho conflito de interesse com nenhuma empresa, nenhuma indústria farmacêutica. A gente fez um artigo, até eu vi na estante da Priscila, esse ProRL9 aí, quando ela apareceu, e tem um artigo que fala sobre hemostasia em rinologia, que tem um pouquinho do que a gente está falando aqui também. A gente propõe uma classificação, né, para o uso dos endoscópios, né, para o uso dos hemostáticos, perdão, que tem os usos de medicações injetáveis ou de uso oral, só sistêmicas, né, transamin Y, e absorvíveis tem inúmeras, né, inúmeras. Então, e os inabsorvíveis também. Então, mas para resumir e ser mais prático, a gente vai usar essa classificação, né, onde a gente tem as medicações sistêmicas, né, então a gente tem o ácido tranexâmico e o epsilon-aminocapróico, os materiais absorvíveis, que são as gelatinas, celuloses, esponjas e espumas, né, nós vamos falar delas, né, a celulose regenerada oxidada, a carboximetilcelulose, a gelatina suíno e bovina derivadas, as colas, né, e os derivados vegetais. E tem os não absorvíveis, a gente tem que lançar mão de não absorvíveis, que é o não acetato polivinil hidroxilado e a carboximetilcelulose com nylon. Né? O arsenal que a gente tem é grande. Né? Hoje, com os avanços tecnológicos, a gente tem bastante coisa para fazer. Alguns pontos importantes na utilização de hemostático, acho importante falar até antes de vê-los, é que eles têm, principalmente essas gelatinas, esponjas e espumas, elas vão ter um efeito físico, elas vão tamponar o local, elas vão servir de matriz, de base física para agregação plaquetária, e tem um efeito biológico, porque as plaquetas no local ali, elas vão agregando-se, elas vão liberando também tromboplastina, então é um efeito biológico que elas têm. Alguns cuidados na aplicação, né? Principalmente as espumas, né? O pessoal sempre às vezes coloca na rinofaringe, no pós-op de adenoidectomia, por exemplo, ou na sinusectomia, coloca todo o hemostático lá e deixa.
né? Isso tem riscos, né? Na verdade, pode ter aspiração, principalmente no leito da adenodectomia, né? Pode formar inflamação, gerar granuloma, piorar a função mucociliar, né? Que é o que a gente evita numa cirurgia endoscópica. Então, o ideal é sempre quando aplicar a esponja, espuma, gelatina, eu vou mostrar no vídeo, a gente coloca um algodão umedecido com soro fisiológico, irriga com soro, tira o excesso e depois ainda aspira o excesso para ficar só uma finíssima camada lá com efeito hemostático, né? Vamos falar das medicações sistêmicas, né? Então, a gente tem o Transamin e o Y, né? Eles fazem uma inibição competitiva da plasmina e do plasminogênio. Então, são antifibrinolíticos, vão antificar a fibrinólise. Os estudos sempre apontam para administrar antes da primeira incisão, né? Dentre esses dois, o Transamin ele é 6 a 10 vezes mais potente do que o epsilon aminocapróico em termos de ação fibrinolítica, tá? Em bula, para epistaxe, a gente pode até usar o Transamin 500 miligramas 2 a 3 vezes por dia por 7 dias. Então, às vezes, um pós-operatório que sangrou um pouco mais, quer se sentir um pouco mais seguro, a gente pode fazer um pós-operatório, um Transamin para casa também, né? É uma opção. Então, a gente tem as doses a serem utilizadas, alguns pontos importantes que a gente tem que lembrar de administrar o Transamin, fazer de forma lenta, né? Lenta, porque a administração rápida pode fazer hipotensão, bradicardia, né? E sempre diluído em soro, rínger ou glicofísio, mas não administrar com outras medicações. É importante o Transamin, ele está sempre sozinho ali, tá? Às vezes, né, joga no soro misturado com tudo, a ação dele é muito reduzida, então tem que ser sozinho, certo? Existem vários estudos provando a eficácia do efeito hemostático do AstraZeneca na cirurgia nasal eletiva, né? Aqui fez-se 2 horas antes da cirurgia e mantiveram por 5 dias, né? Comparando o uso do AstraZeneca, né, via oral, e quem não usou nada, né? E a gente teve um estatisticamente significante, um P, para o grupo do AstraZeneca, né? Que não precisou de ter um tamponamento pós-operatório. Uso tópico em fezes é uma realidade, tá? Hoje eu tendo até a fazer a diluição das adrenalinas, em vez de usar soro fisiológico ou xilocaína sem vaso, eu tenho usado o Transamin, né? 10 ampolas de adrenalina com 2 ampolas de Transamin, que dá 10 ml, 10 com 10, né? 1 para 2.000. E tem efeitos tópicos antifibrinolíticos excelentes, né? A gente tem esse estudo duplo cego randomizado, controle no próprio paciente, né? Foi feito o ácido tranexâmico na concentração de 100, de 1, e o epsilon-aminocapróico 2,5. E foi tópico, né, usado em spray no fim do procedimento. E foi avaliado com 2, 4, 6 e 8 minutos, né, e foi estatisticamente significante para o ácido tranexâmico, seguro, sem efeitos no aparelho cardiovascular e na coagulação, né. E o uso sistêmico, nessa revisão da literatura, né, agora em 2019, Laryngoscope, mostrou que diminuiu o tempo cirúrgico, diminuiu o sangramento intraoperatório e sem efeitos cardiovasculares, né, que é super importante essa nossa segurança cirúrgica. O Surgicel, vamos falar do Surgicel. O Surgicel é a celulose regenerada oxidada, né, é um hemostático conhecido de todos, né, um efeito físico de base, né, então ele tem uma absorção completa em 7 a 14 dias. Existem vários tipos de Surgicel, a gente vai falar. O grande inconveniente do Surgicel é a questão do processo inflamatório, né. O Surgicel faz muito processo inflamatório, forma bastante crosta, então a gente evita. Às vezes, se tiver um sangramento mesmo, a gente pode colocar e até retirar, né, só para ter aquele efeito hemostático. E assim como toda a família Surgicel, tem efeito antimicrobiano contra gram positivo, negativo, inclusive Marsa, né? Então isso é interessante, porque é o único hemostático absorvido que tem essas propriedades. A gente acha que só tem um tipo de Surgicel, na verdade temos 4 tipos, né? Então tem o Surgicel Snow, que é grande benefício dele é que ele não adere nos instrumentos, né? Quem usa Surgicel sabe que é chato, né? O instrumento tem que ser muito seco, senão adere no instrumento e volta no instrumento, né? Tem uma boa aderência local. Tem o fibrilar, que são malhas tipo algodão, que a gente consegue desfiar, né? Descamar e fazer a espessura que a gente quer, com a densidade que a gente quer. Tem o Surgicel Nunite, que a gente não usa porque ele é uma malha muito densa, mais para sangramentos abdominais, fígado, baço, né? Então a gente não costuma usar, não sei, cirurgias de cabeça e pescoço, então cirurgias abertas de fossa pterigo-palatina, nasoângico, pode usar, né? O Surgicel original é um hemostático absorvível mais utilizado em hospitais, né? Tem praticamente todos os hospitais. E recente, o lançamento do Surgicel Powder, que é o Surgicel em pó, né? Faz um pouco menos de efeito inflamatório, faz um pouco menos de crosta, né, porque faz uma camada bem fininha e eliminado mais rápido do que o Surgicel normal. Ele é indicado para sangramentos, né, entre aspas, em babação, né, aquele sangramento que fica babando, não para, normalmente difusos, né. O Excel é também a celulose regenerada oxidada,
tanto em gel quanto em pó. Então também tem essa possibilidade do gel, que é bem interessante. O que é o sinonite, né? O sinonite é derivado de celulose. É a carboximetilcelulose, que é uma malha, né, uma redinha, que ela é permeável ao ar. Então isso é interessante, porque ela pode ser deixada lá no meato médio desse jeito, né, porque ela é permeável ao ar, então diminui a questão do déficit mucociliar, né, e deve ser hidratado sempre com água destilada. Então, se a gente vê, a gente coloca água destilada, porque a água destilada ela vai promover a conversão para gel, que é justamente essa barreira física hidrocoloide, que é a propriedade hemostática da carboximetilcelulose, né? Existe o Stamberger Sinofan, que é a carboximetilcelulose em forma de espuma, né? Então, a gente, assim, uma sinusectomia polipose nasal, e aí a gente coloca a carboximetilcelulose, né? Ela, por ser uma espuma também, ela não precisa ser retirada completamente, a gente tira depois um pouco o excesso, né? Eu deixei para ficar acadêmico, né? A gente tira um pouquinho. Ela é absorção completa em 7 a 10 dias, e também deve ser hidratado, como toda carboximetilcelulose, com água destilada ou Ringer, né? Aí a gente tem, como vem esse kit, né, do Stamberger Sinofan. Então a gente tem aqui a seringa com a matriz hemostática, a gente faz uma conexão de um lado para o outro, né? Faz essa passagem de água destilada por um lado, para o outro, para um lado, para o outro. A gente tenta fazer de 6 a 8 passagens, né? A consistência a gente que vai definir. Quanto mais a gente passa de um lado para o outro, mais fluido fica, né? E aqui a colocação do Stamberger Sinofan no leito da sinusectomia. O Gelfan, conhecido de todos também, né? A gelatina absorvível, pele de porco purificada. Né? A gente está colocando aqui no acesso à hipófise, à base de crânio, né? Coloca o Surgicel, depois o Gelfan. Tem uma eliminação rápida, em 4 a 5 dias, né? Ele pode ser aplicado seco ou úmido. E uma coisa muito importante, que às vezes a gente coloca o Gelfan e deixa, né? A gente não lembra de comprimir, e ele precisa ser utilizado sob pressão local, né? Por 10 a 15 segundos, né? Então pressiona no local, fica segurando 10 a 15 segundos, depois deixa, né? Ele permite ser deixado pelo tempo de eliminação rápida, né? Em 4 a 5 dias. Então, existe uma pasta hemostática, né, de Gelfan, que foi idealizada, né, criada e divulgada, né, pelo pessoal da Escola Paulista de Medicina, no setor de rinologia, que eles consideram assim uma pasta hemostática de baixo custo, né? Então, assim, eu vou passar aqui só para a gente ver rapidinho, né, como seria feito e como que é. A gente tem o Gelfan normal, né, utilizado nos hospitais, né, que a gente tem, e a gente pega esse Gelfan já umedecido, né, pode ser no soro fisiológico, né, ele vai estar bem molinho, e a gente vai misturar esse Gelfan picotado, umedecido, pequenininho, com ou adrenalina, ou soro fisiológico, ou corticoide, ou ainda até transamin. Tem gente que usa até antibiótico, tá? Mas não é tudo off-label, né? Então, a gente faz essa mistura, a gente mesmo cria essa pastinha, né? Então, é uma forma tupiniquim, né? Uma forma SUS da gente fazer. Então, a gente picota, né? Coloca dentro da seringa, tem uma 3 vias, né, aí que a gente consegue bloquear, e a gente passa de um lado para o outro. Ó. Quanto mais a gente passa, mais fluido fica. Então a consistência acaba sendo definida pela gente também. E a gente pode ter esse efeito hemostático. A gente desenrosca, pode usar um gel, por exemplo, calibroso, ou uma sondinha, né? E aí a gente tem essa pastinha hemostática formada. Né? E lembrando que essa mistura pode ser feita também com adrenalina, corticoide, transamina, tá? Também pode ser feito. O Spongostan. Spongostan é uma gelatina absorvível, pulverizada, suíno derivado. Né? Ela tem 2 apresentações, tanto esponja, que é igualzinho de Gelfan, quanto em pó, que é o powder, né? Que também é bem interessante. O pó, a gente mistura com soro fisiológico, ou ainda antibióticos, também escrito na literatura, de 5 a 8 ml, e joga com esse aplicador, né, nas cavidades nasosinusais. A absorção ocorre em 2 a 5 dias, é bem rapidinho também. Aqui a colocação de Spongostan, um sangramento peridural, né, no interior do seio esfenoidal. A gente tem que colocar, lembra, um algodão, né, umedecido com soro, depois tira o excesso, e a gente aguarda de 5 a 10 minutos se tem um efeito hemostático desejado. O Surgiflor é muito utilizado também, uma gelatina suíno derivada, também absorvível, tem uma ação hemostática em menos de 2 minutos. Né? Vai atuar com uma matriz física e absorção em 4 semanas. Existe também um efeito biológico, não só de matriz física no Surgiflor,
né, quando ele é misturado com trombina humana, liofilizada, né? Então, da mesma forma, de um lado para o outro, a gente faz as 6 passagens, que é o recomendado, né? Tem o bico flexível para a gente poder colocar o nosso gosto no local que a gente quiser colocar, né, dentro da cirurgia, do leito cirúrgico. O kit vem assim, né, as ponteiras, a ponteira branca rígida, azul flexível, a matriz hemostática no seu interior, a gente passa de um lado para o outro essa matriz hemostática, obtém a gelatina, né, a esponja, e a gente joga no leito cirúrgico. O Flocil, né, é muito interessante que ele é o único hemostático absorvível capaz de interromper sangramento arterial em até 2 minutos, né, uma média de 90 segundos. Então é uma arma super interessante que a gente pode utilizar. Né, ele é a base de trombina humana, né, então ele forma um coágulo super estável na região do sangramento, e ele é reabsorvido em 6 a 8 semanas. Aqui uma adenodectomia, após a adenodectomia com microdebridador, a gente coloca, né, o Flocil no leito da adenodectomia, coloca um algodão, usando uma ótica de 70 via transoral, né, tira o excesso, joga o soro por cima, né, pelo nariz, né, a gente tira o excesso, né, a gente vê de septo posterior, né, caudinha dos cornetos, toros tubares, né, tudo bonitinho, e a hemostasia realizada. Aqui a gente vê o sangramento do rosto bisfenóide, aqueles desvios septais posteriores, né, quando a gente gira aquele esporão bem no rosto ali, que costuma sangrar, pode ser colocado no interior do septo sem problemas, né, e no leito da turbinectomia, da mesma forma, algodão, hidrata, tira o excesso, e a gente tem um efeito hemostático desejado. Já fiz algumas turbinectomias sem cauterizar e deixar só o Flocil, mas eu ainda acho que vale a pena, pelo menos os pontinhos mais sangrantes, pontos estratégicos, cauda, às vezes alguma artéria da cabeça, né? Mas mais na cauda a gente cauterizar, né? E se persistir, a gente às vezes utilizar o Flocil, tá certo? Mas eu fiz algumas vezes para teste, foi super bem, o pós-operatório é outro quando a gente não cauteriza, né? Porque a temperatura é muito elevada na cauterização e acaba gerando muita crosta no pós-operatório. A cola de fibrina, né, conhecida de todos, a gente tem principalmente o Tissucol e o Evicel, né? São 2 seringas, uma de trombina e uma de fibrinogênio para formar o coágulo. Existe um risco de sensibilização, né? Alguns pacientes, né, podem formar anticorpos antitrombina 5 bovina, e isso dá um risco de 1,7% de eventos hemorrágicos graves, só para a gente saber. Transmissão de doenças também existe, que a trombina é humana, né? Os mecanismos de inativação de alguns micro-organismos desse plasma doado, eles são mais eficazes para os envelopados, né? Que HIV, HCV, HBC e Creutzfeldt Jakob, né? Agora, parvovírus B19 e vírus de hepatite A são não envelopados, é mais difícil. Então, normalmente, quando há transmissão de doenças, são mais para a hepatite A e para o parvovírus B19, que é a preocupação maior em gestantes, né? A indicação de cola, a gente sabe, né? Desde reconstrução nervosa, turbinoplastias, turbinectomias, cirurgias otológicas, laringes, e para o fechamento de fístula, mas eu achei interessante, já que a gente fala de cola, lembrar que para ter a função selante da cola de fibrina, a gente tem que ter uma compressão por 3 a 5 minutos do que a gente está querendo colar, tá? E aqui também outra coisa que a gente acaba fazendo, em bula é acima de 6 meses de vida, mas a gente opera às vezes criancinhas de 10 dias de vida, de atresia de coana, por exemplo, e às vezes a gente usa cola. Atualmente a gente não tem usado mais cola, tem usado uma técnica diferente de interposição de flap, com sutura endoscópica, sem necessidade da cola, mas muita gente usa, então é interessante só a gente saber da previsão em bula, né? Então a gente tem aqui o Tissucol, né, e o Evicel, né, as 2 seringas de trombina e fibrinogênio, e tem o Tissucol Tissil, que já está pronto, né? É mais fácil a utilização, não existe nenhum preparo, nem especial. A gente acopla na pontinha e faz a aplicação aqui, por exemplo, um leito de turbinectomia, né? E a gente pode associar os hemostáticos, a gente pode usar cola de fibrina no corneto, né, na concha inferior, o Stamberger sinufoano, meato, por exemplo, ele só, né, para a imagem que ficou mais bacana, depois a gente tira o excesso, né? A cola não tem necessidade de tirar o excesso, a gente colocou um pouco mais para a gente poder ver, né, nessa fotografia. Então, a promessa é de interromper sangramento em grandes superfícies cruentas, né? E é legal, interessante que a hemostasia em 5 minutos é efetivo em heparinizados, então isso é interessante, às vezes tem paciente heparinizado e fala, nossa, que pode ser efetivo, a cola de fibrina e ela é absorvida em 10 a 14 dias. O bleed stop, né, o bleed STP, é um derivado de polissacarídeo vegetal natural. Então, aquela ideia de que promove alterações cicatriciais, né, o bleed stop, por ser derivado vegetal natural, ele tende a produzir muito menos efeito cicatricial, menos granuloma, né, menos efeito reparador fibrótico, né? Então, é o primeiro hemostático em pó fabricado e registrado no Brasil,
né, hemostasia em segundos, né, é um bleed stop, existe o bleed stop plus, que é com carboximetilcelulose, que é a associação de mais um hemostático. Existe ainda dentro dessa família, né, do bleed, tem um adhesion, né, STP plus, tanto em pó quanto em gel, que também evita SINEC, então também seria interessante. Aqui, numa sinusectomia, por sinusite crônica com polipose nasal, as cavidades cirúrgicas operadas, né, a gente até brinca, né, fala que é hora de fazer nevar, né, parece flocos de neve, e a gente confessa que é prazeroso, né, jogar esse pozinho hemostático aí dentro, ainda mais que fica bem bonito, o pós-operatório fica bem bacana, né, e aí a gente vê um efeito hemostático super interessante do bleed. Dentro dos hemostáticos absorvíveis ainda entra o nasopólio, que é uma espuma totalmente sintética, né? Então é biologicamente inerte, absorve 25 vezes o peso original, então fica super grande também, faz um efeito compressivo, à medida que vai se fazendo a lavagem nasal precocemente, ele vai sendo eliminado sozinho, né? O Merocel, que todo mundo conhece, né, é o acetato polivinil hidroxilado, que grande problema dele é a dificuldade de retirada, né? Faz uma adesão tissular e essa epistaxe pós-remoção é uma realidade, pode acontecer. Então, às vezes, se precisa usar, até usa, às vezes, envolto por um dedo de luva, que faz ser mais fácil a retirada, né? Algumas pessoas usam isso. O GelNit, que é carboximetilcelulose, então lembra de ser carboximetilcelulose, precisa ser hidratado com água destilada, né, para ativar a carboximetilcelulose. Tem diversos tamanhos, né? Tem serviços que usam o GelNit no meato médio e é retirado entre 4 a 7 dias no pós-operatório, tá? Também é derivado de carboximetilcelulose, mas é inabsorvível. E esse device que é bem interessante, que é o Rapid Rhino. O Rapid Rhino é interessante, assim, às vezes a gente ter, né, na mão, na mochila, na bolsa, no consultório, né, é um balonete, né, inflável, né, um cuffzinho que a gente tem os preceitos de alto volume com baixa pressão, é revestido em carboximetilcelulose, que também é hemostático. Então, existem vários dispositivos. Existe o anterior, existe o anteroposterior e de diversos tamanhos, né? Esse with airway aqui, teoricamente, permitiria que o paciente respirasse um pouco. A gente sabe que na prática, quando precisa usar, acaba entupindo com coágulo, o paciente não tem essa respiração, né, nasal. Aqui os dispositivos que devem ser hidratados com água destilada, porque tem carboximetilcelulose e nylon. Infla-se com ar, né, e fica dessa forma após serem inflados, né. O anteroposterior aqui a gente consegue também ter tamponamento anteroposterior. Então, em suma, a gente volta para a nossa cascata de coagulação otorrinolaringológica, né, para mostrar que cada hemostático ele vai ter a sua ação em determinada etapa, né, da cascata. Então, celulose regenerada oxidada, Surgicel, age ajudando um pouco na vasoconstricção, mas mais na formação do plugo plaquetário, né, a cola de fibrina justamente na formação da rede de fibrina, né, os sistêmicos, eles usam ali antifibrinolíticos, então age na fibrinólise, lentificando-a, né, o sinonite, geonite e o sinofoam, né, que são a base de carboximetilcelulose, da transição do plug para a formação da rede de fibrina, também uma base que sustenta e ajuda, né, o gelfoam, espongostan, surgifol, flocil, atuando como matriz física, mas também a formação de plug plaquetário, né, e a gente tem um efeito compressivo do Merocel, né, do Nasopor também, e do Rapid Rhino, que são efeitos simplesmente compressivos, né. Então, aonde a gente pode utilizar, né, cirurgias nasais endoscópicas mais básicas, né, que é turbinectomia e sinusectomia, a gente pode usar toda essa gama, né, toda essa gama de hemostático. Então é interessante a gente saber as opções, saber o que tem no seu hospital, né, ir preparado e saber assim, o que seria um hemostático ideal, né. Claro que às vezes o hemostático ideal é o que tem, né, é o que a gente tem, mas qual seria o ideal? É que fosse absorvível, confortável para o paciente, sem risco de transmissão de doença, que fosse capaz de promover uma hemostasia rápida, eficaz, prolongada, e que não interfira na cicatrização, que esse é o maior desafio, como eu disse, né? Porque o hemostático, quando ele ativa os componentes celulares humorais, tanto da coagulação quanto da resposta inflamatória, ele acaba gerando cicatrização, granuloma, inflamação, que muitas vezes não é o que a gente quer, principalmente na cirurgia endoscópica funcional dos seios paranasais, né? Então, quando a gente tem os hemostáticos, né, a pergunta que se faz é assim, usar sempre, né? Tem que ter um uso racional. A gente tem que lembrar, né, dos custos envolvidos, né? Então, assim, o hemostático não é barato, né? O hemostático ele varia de 100 a 750 dólares, né? Dependendo do dispositivo, se vai usar um, dois, considerando unidade, né? E não é isento de riscos e complicações, como a gente já falou. Então, tem que ter um uso racional. Usar com profilaxia, a gente vê alguns vídeos, inclusive meus, que a gente coloca, puxa, está cauterizado, não está sangrando. Deve-se usar como profilático? A gente tem que evitar.
Na verdade, a ideia do hemostático é usar justamente como o nome próprio diz, para interromper um sangramento, e não para supor que vai ter um sangramento e você vai assim preveni-lo. Condeno quem usa de forma alguma. Eu, muitas vezes, uso de forma até preventiva, né? Hoje não mais tanto. Mas, às vezes, a gente quer ter uma noite de sono melhor, um paciente que teve bastante sangramento, a gente está na dúvida, está com medo, ou é um paciente que tem distúrbio de coagulação, discrasia. Aí vale a pena a gente utilizar, assim como profilático também é uma ideia. Tá? Em qual momento da cirurgia? Isso é super importante. Porque, normalmente, a gente pensa, acabou a cirurgia, tira os algodões, é a hora de usar o hemostático. Mas, às vezes, durante o ato operatório, está sangrando, e a gente pode utilizar neste momento também. Está sangrando, a gente não está vendo nada, usa o hemostático, aguarda ali 10 a 15 minutos, faz o checklist das condições, temperatura da sala, temperatura do paciente, decúbito, como é que está a pressão, como é que está a frequência cardíaca, já fez o transamin intravenoso, né, a topografia que a gente está, vai estudar a tomografia de novo, volta, tira o hemostático e prossegue com a cirurgia até o seu final. Então, assim, o melhor hemostático ainda vai ser o bom funcionamento da cascata, né, para a gente concluir. O controle das situações que piorem, né, ou retardem a coagulação, então, hipertensão, coagulopatias, medicamentos, medidas intraoperatórias, né, e uma boa técnica cirúrgica. Então, para resumir, lembrar da gente ter todo esse fluxograma, eu sei que tem bastante coisa na aula e eu quis colocar bastante coisa, né? Quis colocar até mais coisa, são coisas interessantes que eu achei para nossa prática, para a gente poder ter sempre em mente e entrar de forma medular mesmo na cirurgia, né? Quando a gente tem todo esse conhecimento, acaba ficando um pouco mais calmo, sabe a sequência e sabe utilizar o arsenal que a gente tem, né? Então isso é muito importante. Eu queria agradecer bastante, né? Cheguei ao fim da minha aula, acho que talvez eu tenha passado um pouquinho do tempo, mas queria agradecer por esse tempo, por essa oportunidade de estar com pessoas tão queridas, né? Aqui é o nosso centrinho, né? Esse complexo, o complexo da USP, é o campus, né? O centrinho atualmente fica nesse prédio, esse é o HC de Bauru, né? Que está para ser inaugurado esse ano. A gente já ocupa, né? 2 andares aqui, né? Desse prédio. E vai ser atender uma macro-região aí, uma divisão regional de saúde por volta de 1.600.000 a 1.700.000 habitantes, né? Que é uma região bem considerável, que a gente já atende, na verdade, né? A gente já drena 68 municípios, que chama DRS6, né? Divisão Regional de Saúde nossa aqui. Então, eu queria agradecer mais uma vez, mostrar as minhas maiores riquezas aqui, né? Que é a Mariana e a Laís, né? A Mariana está com 4,5 e a Laís com 2,5 aí. Acho que quem tem sabe que melhor coisa não há, né? Então, eu queria agradecer bastante mais uma vez e obrigado por tudo. Estou aqui à disposição, se eu precisar. Boa, Marco. Nossa, muito boa sua aula. Descompartilhe aí a tela, por favor. Fernando, acho que eu não estou te ouvindo. Oi, fala. Tá me ouvindo ou não? Beleza. Tá me ouvindo, Marco? Agora estou ouvindo. Ah, Tô ouvindo. eu vou abrir para as perguntas, mas eu já tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Você falou de profilaxia para cirurgia nasal, né? O ácido tranexâmico não é uma rotina de todo mundo usar, mas, por exemplo, no ATLS, hoje já se sabe que o uso do ácido tranexâmico já está sendo indicado por trauma, né? Nas primeiras horas, porque isso muda o prognóstico do paciente. E nessa onda, alguns anestesistas e alguns cirurgiões começaram a usar, antes na indução do paciente, anestésico, usar o ácido tranexâmico como uma profilaxia para diminuir, teoricamente, o sangramento. Qual que é a sua experiência nisso? Você usa isso de rotina? O que você já viu na literatura? Tem muitas coisas, né? Que você já falou que só vale a pena fazer antes da primeira incisão. Isso tem muito trabalho em ortopedia, né? Os caras usam muito para coluna, essas coisas. Em otorrino, o que você faz? O que você acha disso? Fernanda, a literatura, ela caminha para isso mesmo, né? As pessoas em cirurgia de cabeça, da nossa região de cabeça e pescoço, ela tem caminhado, até inclusive os anestesistas já têm usado como protocolo em muitos lugares, né? Eles já utilizam. Eu venho utilizando faz bastante tempo, Fernando. Eu venho utilizando talvez já uns 5 anos, né? Bastante tempo não, mas uns 5 anos. Eu utilizo preventivamente mesmo também. Eu começo até na minha rotina de consultório, muitas vezes eu começo no dia anterior.
Quando é polipose nasal, uma cirurgia que eu sei que vai ser, agora eu começo num dia antes, né? O anestesista faz lá na indução e eu mantenho para casa 4 dias, né? Então dá um total aí de 5 dias, vamos dizer assim, né? Para cirurgia cardíaca, ortopédica, já está muito bem bem definido, né? A importância e o efeito, e sem grandes efeitos colaterais, que seriam efeitos tromboembólicos, né? Que isso é o mais importante. Diminuição de mortalidade. Então, e eu tenho visto com muitos bons olhos, assim, sabe, Fernando? No centrinho a gente faz normalmente na indução, né? E mantém na enfermaria, mas para casa a gente não costuma fazer. Até por uma questão de custo, né? Para não aumentar mais ainda o custo também do paciente, né? E a gente também, graças a Deus, tem tido poucos sangramentos, assim. Então, é uma rotina para mim. E o tópico, já que a gente está falando de Transamin, eu sei que eu falei durante a aula, mas eu tenho usado bastante, né? Eu faço as diluições dos cotonóides, dos algodões tópicos com Transamin, né? Às vezes tem pacientes que estão super hipertensos, são renais crônicos, né? Já teve paciente que eu precisei operar só com Transamin, sem adrenalina. O anestesista me proibiu, assim. Então eu fiz só com Transamin e deu para fazer. Sangrando, né, um pouco a mais, mas ele controlou a frequência cardíaca dele, porque não pode fazer muita hipotensão, né, porque é renal, rim único. Então, mas deu para fazer. Então, é uma opção válida para a gente ter na manga, né, a gente ter como disponível. E dentro das cirurgias nasais, você faz para toda a cirurgia, septo, turbiné, ou só para sinusés, poliposes extensas? Como que tem sido essa rotina? Eu tenho feito para todos. Eu tenho feito para todos na minha rotina. Né? Porque os resultados são tão bons, né? A gente nunca teve nenhum problema, tem o RCC respaldo na literatura e tem tido ótimos resultados. Então, eu tenho feito para todos. Todas as cirurgias nasais. Boa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fala, Luiz. Marco, tudo bem? Ó, ótima aula, cara. Parabéns. Bem Obrigado, legal. Luiz. Obrigado. Eu queria te perguntar a respeito de quando você utiliza algum hemostático, seja qual for um daqueles vários que você comentou, listou, se muda alguma coisa no seu pós-operatório de orientação de lavagem nasal. E também uma segunda pergunta, se você costuma utilizar Decadron nasal para os pacientes no pós. Sim. Vamos lá. Na primeira, eu costumo, sim, muda a minha rotina de acordo com o que eu utilizo. O paciente com prescrição de lavagem nasal pós-operatória, ele sempre vai sair com uma ideia assim, é quase de hora em hora, você vai gastar de 500 ml a 1 litro por dia, né? E a gente tem optado muito pelos preceitos de alto volume e baixa pressão, que é o que faz a melhor irrigação. Mas, por exemplo, ontem, né, já que eu até coloquei no grupo lá, né, que eu estava saindo de uma sinusé, que há muito tempo a gente não via tanto sangramento, parecia que estava adivinhando a aula, né? E a gente teve que colocar muito surgicel. Muito surgicel. Eu não gosto de colocar muito surgicel em cavidade nasal por conta de crosta. Então a gente já falou com os residentes, falou, gente, olha, é lavar, muda muito, a gente quase dobra, né, a quantidade, o volume, e às vezes eu mudo o dispositivo, né, porque assim, tem lugar, claro que a lavagem, se tiver que escolher puxa, o squeeze, a garrafinha, né, a gente sabe que é excelente, mas muitas vezes eu vario os dispositivos, porque tenho vídeos que mostram para os pacientes também como faz as lavagens, né? Mas eu vario o dispositivo. Por exemplo, eu uso às vezes a garrafinha uma vez, depois vai para a seringa, depois vai para um aerosol, o paciente que tem condição, claro, né? Consultório, por exemplo. E ele fica alternando esses três. E aí tem bons resultados com essa alternância, sabe? Não tem nada descrito em literatura de alternância de método, mas como eu tenho bom resultado, por isso que eu estou falando, eu acho que às vezes é legal. Às vezes o paciente faz bem a seringa, mas faz mal a garrafinha, ou o bico adaptador, o nozzle, né? Eu gosto bastante do nozzle, aquele bico adaptador, né? De garrafinha de soro fisiológico aqui, ó. É que eu estou no consultório, né? Então tá na mão as coisas aqui. Então a gente consegue fazer essa alternância. Então ele usa o bico, aí usa a garrafinha, né? Os nasoácidos, enfim. E isso muda. A outra pergunta que você falou foi sobre, desculpe, Luiz. Sobre o uso do Decadron nasal no pós-operatório. O Decadron nasal, eu utilizava de rotina. Mas alguns estudos apontaram para ter efeito olfatotóxico. Então, assim, eu parei. Eu deixo só se necessário.
Não vou te dizer que eu não gosto, porque eu gosto do Decadron nasal, para a gente é bom. Apesar do gosto ser horrível, os pacientes não gostarem, reclamarem bastante, né? Mas eu parei de usar por conta disso, porque os estudos mostraram ter esse efeito deletério no olfato. E até na enfermaria, às vezes a gente usava vasoconstritor assim, a cada 3 horas, no PO. E a gente observou que o paciente estava estável super bem, aí você vinha lá com vasoconstritor, dissolvia o coágulo, ele sangrava às vezes, babava um pouco mais, a enfermeira ficava nervosa, o paciente também. Então a gente também parou de usar e foi muito melhor. Então assim, a gente tem usado no PO, se necessário, na manga. Perfeito, obrigado. Imagina, Luiz, obrigado a você. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta? Vai lá, Paula. Eu Oi, acho que é uma Paulinha! Tudo bem, Marco? Tudo bem, e você? É uma pergunta que, desculpa, assim, a primeira só foi ótima, sempre é muito boa, parabéns aí pela didática, mas é uma pergunta que todo mundo te conhece aqui, está pensando, e acho que não perguntaram ainda, mas o que Bauru fez com o seu sotaque carioca? Tem o Marco! Mas Paulo, ele não é carioca, ele é de Volta Redonda. Como assim? Ele é de Volta Ô, Paulinha, tá gravando, né? Mas eu Volta posso falar. Redonda. Ô, Fernando, tá gravando, mas eu posso falar, né? A grande verdade, Paulinha, assim, ó, você percebeu, tem muita gente que fala assim, né? O sotaque a gente pega fácil, né? Também tem essa, mas não é só isso. Eu percebi que se eu falasse com o sotaque carioca, eu ia cair em descrédito, entendeu? Então, eu já aprendi chegando no ABC, já com a Milena me chamando de carioca. É verdade, culpa da Milena. Culpa da Milena. Então eu comecei a tentar dar uma mudança no meu sotaque, que virou terra de ninguém, né, Paulinha? Ninguém sabe se eu sou mineiro, se eu sou carioca, se eu sou paulista, da onde eu sou. Mas o Paulo nunca falou aí. interiorano. Nunca aconteceu, eu nunca vi. Isso é verdade. Meu sotaque Aí, é contido, né, Prades? É pré-contido. Não né? é marrento. Quando ele se solta, Ele você volta ouve, é redonda. verdade. Aí vem alguma coisa, né? Mas se Às não, você vezes tá vem. sério ali, ó. Às Só vezes com um vem, R, que Paulinha. eu tô rindo. Mas é isso, Paulinha. E você tá bem, Paulinha? Tudo bem, e você, meu bem? Graças a Deus. Saudade de você. Eu também, bastante. E aí, people, mais alguém? Que nós já estamos 20, 40, nós estamos no nosso limite aí de 5. Eu tinha uma pergunta rápida, se puder. Fala aí, rapidinho. fala, Prates. Ô, Marco, só querendo saber sua opinião, uma pergunta meio discreta. Você acha que o hemostático realmente faz a diferença de verdade na cirurgia ou a técnica cirúrgica? Você acha que ele... Eu acho que a técnica cirúrgica, com certeza, em primeiro lugar, né? Mas, assim, no momento de dificuldade, né, eu acho que faz diferença. Eu já precisei usar Flocil, por exemplo, que é isso que contém sangramento arterial, em situações que a gente pensava assim, não vai dar certo. E já vi gente usando em etimoidal anterior, por exemplo, um Flocil. E que é uma artéria cuja ligadura é difícil, tecnicamente falando, para quem não está habituado, né, Prates? É difícil, localização difícil, tem medo de fístula licórica, né? Então, eu já vi gente que viu... Acho bem mais fácil fazer via externa do que fazer. Você está vendo, né? É melhor. Então, às vezes, eu já vi gente que puxa, pegou, por exemplo, que nem no vídeo, né, lá que eu mostrei, né? Jogou o Flocil em cima, comprimiu, deu tudo certo. Então, nesse sentido, até se sobrepõe a técnica, né? Então, depende, acho que, do momento, depende da experiência do cirurgião, de qual estrutura vascular que a gente está lidando, né? Tipo de patologia, mas pode fazer diferença, sim. Eu acho importante ter, né? E aí, mais alguém? Então, pessoal, Marco, obrigado. Não esperava coisa diferente de você. Foi muito didático do ponto de vista de dar um panorama geral de quem opera nariz, quais são as opções, né, que a gente tem hoje. E daí começar, né, a pensar nas situações que são interessantes, né, usar esse ou aquele hemostático em determinada situação. Valeu. Ô, Fernando, desculpe, eu lembrei de uma coisa. Pode perguntar rapidinho, uma dúvida que eu tinha aqui. Fala aí, Prates. Rapidinho. Os pacientes dependentes de vasoconstritor, sua opinião, sua conduta, essa eu sempre pergunto, que é uma coisa que eu acho difícil. No sentido Porque de eles são viciados, usam direto. Sim, no sentido de indicação ou de sangramento, Prates, desculpa. Não, você opera, primeira pergunta. Eu sou viciado, sou dependente, doutor, eu vou parar mais um dia antes, você me opera?
Eu não Tá. consigo, eu não vou ser franco com você. Opera ou não opera? Sim, Ou se você tem alguma conduta diferente Tem. com um paciente desse tipo? Na verdade, é o tipo de paciente que a gente vê bastante, né, Prates, porque é um percentual absurdo de uso, né? E é um paciente muito legal, assim, eu gosto bastante desse perfil, vou até dar um spoiler que eu pedi para os residentes começarem a fazer, a gente vai fazer um questionário de nível de dependência em vasoconstritor nasal em relação às alterações anatômicas que nós vamos encontrar e sucesso preditor de sucesso cirúrgico, sabe? Que isso tudo é importante a gente ter em mente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que usa vasoconstritor, ele tem uma dependência física, e até falo para eles, né, uma dependência física, porque de fato entope, né, pelo rebote que a gente já... Mas uma dependência emocional muito interessante, né, Prates? Muito importante, né? Então, assim, eu faço algumas perguntas no consultório já, igual lembra do ambulatório de tabagismo, né, que a gente perguntava para o paciente, né, você consegue no ambiente social ficar sem usar? Você consegue sair de casa sem? Você consegue ficar numa igreja assistindo, sabe? Eu pergunto essas coisas, e aí eu vejo também o nível de dependência. Há quanto tempo usa, quanto usa, como usa, quantos vidros, né, você gasta por semana ou por mês, né? E avaliar as condições anatômicas dele. Por exemplo, se eu encontro um desvio obstrutivo, eu sou bem claro com o paciente, sabe, Prates? Eu posso até tentar o desmame até chegar à cirurgia dele, mas dificilmente ele não vai voltar, principalmente se ele for alérgico, se ele tiver uma primeira crise de rinite, sinusopatia, ele vai voltar a usar, né? Então, assim, eu não suspendo antes da cirurgia, Prates. Por quê? Porque eu acho que já tem um efeito rebote carregado há muito tempo, de forma crônica, e, sinceramente, eu acho maldade. Tem paciente que chega para a gente para operar ali, né, no pré-anestésico, entupido, ansioso, já desesperado, sabe? O pré às vezes nem pega direito, porque ele está tão nervoso porque não usou, não está respirando nada. E eu acho Já que está não com a foi... pressão alta de tanta ansiedade, já Pois piorou a é. cirurgia. Exato, Prato. Então eu acho que pode ser até um pinguinho assim de maldade, falar assim, ó, você suspende aí 7 dias que nós vamos te operar. Então eu acho que não muda, né? Esse paciente sangra um pouco mais, a gente já Eu sabe. sugiro, mas eu não obrigo também, eu faço a mesma conduta. Eu sugiro que vai melhor, dilui, né? mas esses pacientes, o Transamin é 100% na minha conduta, nesses casos. Porque a enfermeira já sabe, eu vi quando eu desço eu falo, foi bem a cirurgia, esse caso é aquele viciado, tá bom, doutor, eu já sei que eu vou ter que ter uma tolerância um pouquinho maior com ele, eu não vou te ligar imediatamente, a gente vai fazer um vasoconstritor antes. Ela já está treinada que esse sangra mais, para mim, pelo menos no pós-operatório. Os vasos são muito elásticos, né, Prates? Então, o vaso que está acostumado a dilatar, constricção e dilatação, constricção e dilatação. Então, mesmo você cauterizando, ele está querendo o tempo inteiro. Eu explico desse jeito para os pacientes, né? Então, eles têm mais chance mesmo. Aí, às vezes, dependendo... Eles babam mais, não é arterial. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu fui viciada. E o Fernando me operou bravamente. E não me arrependo um minuto. Eu era viciadaça nisso, viu? Fernando salvou minha vida. Eu porei e não sangrou tanto assim. Mas eu já tenho história, por exemplo, o Raul Zanini, uma vez ele me chamou numa meia-noite da vida, logo que ele tinha se formado, num sangramento de um septo, e era um paciente que era usador crônico. E por dentro do septo a gente via uma neovascularização importante, né? Porque a história, você fica fazendo vasodilatação, vai fazendo neovascularização. E aí ele fez um septo que sangrou no pós-op, foi tudo bem, a gente controlou, mas era um usador. Eu acho que é uma decisão difícil, eu acho que vai ter os dois lados, né? Que é o cara que, eu vou pedir para suspender, mas também tem aquela parte que às vezes o cara não consegue ficar sem, né? Porque o nariz dele é totalmente dependente do vasoconstritor. A Priscila É muito difícil. foi tranquilinha. Eu usei Tissucol nela, daí foi... Ela lavou o nariz, Fernando? Ela lavou bem o nariz? Lógico que não. Você acha que ela ia lavar o nariz como eu pedi? Nunca! Otologista vai lavar o nariz. Você sabe lavar o ouvido, lavar o nariz, ela vai lavar. Nada, eu sou super fã de lavar o nariz. Lavo sempre. Muito bom. Então tá bom, pessoal. Mais alguém? Brigadão, Marco. Foi show a sua aula, viu? Foi muito boa mesmo para os otologistas, agregou bastante.
Obrigado, viu, Priscila? Mais uma vez, obrigado, Fernando, Priscila, obrigado a todos, saudade de todos, muita saudade. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado. Não, mas foi muito falta bom. uma coisa só. Você tem que falar tchau com a voz do Bob Esponja. Você tem que falar tchau com a voz do Bob Esponja, é o mínimo que você faz. Não vai ter jeito. Beleza, galerinha? Estamos na hora de dar tchau. Foi muito boa a aula. Parabéns, Marcão! Tá bom, Marco. Valeu, brigadaço, viu? Pessoal, então, hoje é a última aula do nosso semestre, a gente volta em agosto agora, tá? Em julho. Agosto, estaremos volta. lá. Tá bom? Beijo para todos. Beijo para todos. Parabéns! Fica aí. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Só não sai ainda não, Marco.